Bom dia, graça e a paz. Nós estamos na série de mensagens de dons, né? Nós continuamos estudando sobre as ações do Espírito Santo. Acho que Deus quer nos dizer alguma coisa sobre a ação do Espírito Santo. E hoje nós vamos meditar em um texto que está lá em 1 Coríntios 12. Mas antes eu queria falar para os irmãos a respeito de um livro. Eu tenho a temática do Espírito Santo, é uma temática que me interessa muito e historicamente eu tenho lido bastante a respeito. Eu não sei quantos de vocês conhecem um pastor norte-americano chamado Francis Chan. Ele tem um livro chamado Deus Esquecido. Esse livro ele é uma obra que fala o quanto a igreja global negligencia a pessoa do Espírito Santo. Eu já comentei aqui em um dos sermões que eu preguei recentemente que uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que mais de 60% dos norte-americanos cristãos acham que o Espírito Santo é uma energia. Eles não têm muito assimilado o que é o Espírito Santo. Eles não entendem a questão da trindade e a pessoa do Espírito Santo nesse aspecto. E o Chen fala que houve momentos na vida dele nos quais ele só poderia viver à espera de uma ação sobrenatural de Deus, do consolo do Espírito Santo. E aí ele fala sobre dependência, sobre reconhecer a ação de Deus na sua vida e sobre testemunhar o que o Senhor fez, esse Senhor a quem nós servimos. E eu fico pensando que nós não somos muito diferentes das pessoas que andam por essa cidade nesse momento. Nós também temos dificuldades, nós também passamos por desafios e problemas, só que até na dificuldade, nós estamos aqui, nós que conhecemos a Cristo, nós somos chamados para testemunhar dele. Talvez você tenha acordado essa manhã com um pensamento de só pela graça, como o Francis Chan acordou várias vezes na vida dele. Só a ação do Senhor para me fazer chegar ao final desse dia. Um dia sem alegria, sem esperança, repleto de dificuldades. Mas a gente precisa lembrar que há um Espírito em nós que clama Abba Pai. Abba Pai. Ele aponta para esse Deus a quem nós servimos. O tema dessa mensagem é o Espírito que dá fé, cura e opera milagres. É exatamente isso que a gente precisa ter noção. É bondade do Senhor. E nós passaremos por esses 3 aspectos nessa reflexão. Antes de tudo, a gente precisa entender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é uma das pessoas da Trindade. Algumas pessoas dizem que é a terceira pessoa da Trindade. Eu acho que é uma forma incorreta de se dizer, porque você acaba colocando um grau de hierarquia, mas os 3 são plenamente Deus, há um só Deus. E ele é a forma como Deus escolheu viver naqueles que têm uma nova vida em Cristo. Então o Espírito Santo habita em nós. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que isso quer dizer? Nós que fomos alcançados por Cristo, naquele momento real da conversão, nós recebemos o Espírito Santo. É ali que nós somos batizados pelo Espírito Santo, no momento da conversão. Então ele nos sela, ele nos separa, ele nos embala. Quem é que usou muitos correios no passado, né, como os maias faziam? Você prepara um pacote para enviar. Você separa, prepara, você guarda, você está separado pelo Espírito. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que de fato foi salvo, salvo será para sempre. É nisso que nós cremos. Mas então quais são as funções do Espírito Santo? Primeiro, ele nos convence do pecado. É por uma ação do Espírito que nós somos confrontados e nós reconhecemos a nossa condição. Segundo, ele nos assegura a salvação. Terceiro ponto, ele nos ensina.
É por uma condução do Espírito que Ele nos ilumina a mente para entender o que as Escrituras querem nos dizer. Ele nos consola. É por isso que Ele é chamado de Consolador. Jesus, quando prepara o coração dos discípulos, pouco antes da sua partida, diz assim: olha, virá o Consolador. E Ele andará com vocês, Ele estará em vocês. E Ele produz em nós o seu fruto, aquele famoso fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, os vários gomos. É Ele quem traz, é Ele quem implanta em nossos corações. Então, quando uma pessoa tem verdadeiramente o Espírito Santo na sua vida, algo de fato muda. É por isso que um crente, de fato, crente, a pessoa muda em todas as suas atitudes, seus comportamentos, as suas ideias. A velha prática, ela é sepultada. A velha natureza, ela tem que ser morta todos os dias pela nova natureza. E alguns teólogos dizem que a conversão nada mais é do que uma conversão diária. Porque todos os dias nós pecamos e todos os dias nós devemos nos arrepender. O que nos diferencia daqueles que estão no mundo, mortos nos seus delitos e pecados, é que nós não vivemos no estado do pecado. Nós não vivemos para pecar. Nós pecamos porque nós vivemos nesse mundo ainda longe da plenitude de Deus. Mas quando nós chegarmos no tempo perfeito, não haverá mais o pecado, não haverá mais a tristeza, não haverá mais toda essa desgraça que nós vemos pelo mundo, tudo isso que é fruto do pecado, da maldade humana. É por isso que a gente tem que sufocar. Por uma bondade do Senhor, Ele nos capacita a sufocar a velha natureza. Então, um texto muito conhecido que a gente vai meditar hoje é 1 Coríntios 12. Ali Paulo está exortando a igreja para que não viva na ignorância quanto aos dons espirituais. Ele vai falar que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há um só Deus, um só Senhor. Então vamos ler lá 1 Coríntios 12, 9. Diz assim: há o mesmo Espírito da grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. Senhor Deus Pai, bendito, misericordioso, fala conosco, Senhor, que a Tua palavra seja uma semente plantada nos nossos corações e que nós tenhamos o discernimento de entender e viver a Tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que Paulo está falando aqui, a fé a qual ele se refere não é aquela fé salvadora que todos nós temos em Cristo Jesus quando o aceitamos como único Senhor e Salvador. Aqui é uma fé singular. A fé salvadora a gente vê lá em 1 Pedro 1,9 ou Efésios 2, 8 e 9, quando Paulo está falando lá à igreja de Éfeso, falando sobre a questão do pecado, de como Deus nos resgatou. Aquela fé é a fé salvadora. Aqui é uma fé singular, que se manifesta quando algo sobrenatural precisa acontecer. E é uma grande fé de clamor pelo agir supremo de Deus. E pessoas com essa fé se destacam para o bem do reino de Deus. Essas pessoas são levantadas para cumprir o propósito de Deus. Se a gente olha para a Bíblia, quando a gente faz uma análise dos personagens bíblicos, e os tidos pequenos personagens são muito interessantes, como Estevão, né? Estevão não tem um grande destaque, mas ele é muito singular na narrativa bíblica. Ele é um grande exemplo dessa fé suprema. Estevão, o primeiro mártir. Em Atos, nós temos a instituição do diaconato para ajudar a igreja do primeiro século com um problema que havia surgido entre as viúvas. Nós meditamos sobre esse texto recentemente na série do Espírito Santo também. E Atos 6,5 vai dizer: a ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Estevão se entregou, se deixou usar. E quem tem essa fé superlativa se entrega pelas pessoas. E aí eu vou lembrar de uma
irmã na fé nossa, que viveu há muito tempo, a Corrie ten Boom. Ela é autora de um livro chamado Refúgio Secreto, se eu não me engano. E essa mulher, ela, de uma família cristã, viveu na Holanda, ocupada pelos nazistas, e o pai, um homem temeroso ao Senhor, foi na contramão do que toda a sociedade holandesa da época fazia. Ele foi lá e abrigou os judeus que eram perseguidos pelos nazistas. E aquela mulher foi presa, o pai foi preso. O pai morreu enquanto estava na prisão. E aquela mulher, por um milagre de Deus, não foi exterminada no Holocausto também. Deus operou um grande milagre, um avivamento na igreja da Holanda através dessa mulher e do testemunho dela. E a gente cita outros também, várias e várias pregações. Eu cito o irmão André, que é um outro holandês, aliás, irmão também na fé, que iniciou uma missão que levou Bíblia para onde o evangelho é perseguido, em países onde o evangelho é perseguido. O que essas pessoas têm em comum? Elas se entregaram e participaram de um movimento que ajudou a livrar da morte física e espiritual muitas pessoas. E para isso, essas pessoas arriscaram a sua própria vida. Irmãos, se na nossa vivência a gente não reflete uma entrega, uma fé sobrenatural de que Deus pode fazer o impossível naquela circunstância que para a gente parece impossível, parece terrível, o que a gente reflete então? A gente reflete insegurança? A gente reflete o consumo exagerado de medicação contra a ansiedade? O que a gente reflete? A gente reflete o medo, a insegurança? Nós somos chamados para refletir o Deus que faz o impossível. E as pessoas precisam ver que o nosso Senhor é o Deus verdadeiro. A fé é se entregar sabendo que é Deus quem opera por meio do Espírito, e não é obra nossa. Mas a atitude deve apontar para aqui, para Cristo, porque Cristo é suficiente. As pessoas precisam ver e crer na suficiência de Deus. O pastor John Piper tem uma frase que eu gosto muito, que é: cultive o hábito de ver o invisível. Irmãos, nós estamos em uma batalha espiritual. Mesmo sendo crentes tradicionais, amém? Nós temos que ter consciência de que há uma batalha espiritual. E nós temos que estar preparados para isso. A fé superlativa nos dá consciência de que o Cristo ao qual nós servimos já é vencedor. E tem gente que está com medo do Satanás. Nós devemos ter temor e tremor do Senhor. É Ele quem luta a nossa guerra. E Satanás já é derrotado. E Deus capacita cada um de nós para que nós saibamos que existe essa batalha espiritual, que nós estejamos preparados para as artimanhas do inimigo que virão na nossa geração. E eu sempre falo que nós somos os missionários para essa geração. O sangue daqueles que morrerem eternamente está nas mãos daqueles que não se dispuseram a pregar o Evangelho. Quanto tempo nós temos perdido com coisas superficiais, inúteis? Temos alimentado o nosso ego com os algoritmos de redes sociais, com a nossa Netflix da vida. Irmão, você pode usar a rede social, você pode ver o seu documentário, a sua série lá, maratonar sem problema nenhum. Não estou falando isso. Estou falando que você precisa saber investir o seu tempo em coisas do reino. Ontem nós tivemos uma ação evangelística muito legal lá na Praia Grande. Quem foi, sabe. E sabe, quem foi também sabe o quanto o nosso coração ficou quente com a perspectiva do que Deus pode fazer ali na Praia Grande. Irmãos, é um lugar muito difícil. Muito difícil. Uma realidade muito pobre. Pessoas pobres financeiramente e espiritualmente. Nós devemos orar por essas comunidades.
Muitas vezes a gente fica preso aqui nessa bolha A mais, B mais, né? Nós temos uma sociedade tida como rica, mas a miséria bate a porta. A gente tem um bairro na extrema pobreza, aqui na divisa com a nossa cidade. E quantos aqui não trabalham em São Paulo e não cruzam com a miséria humana todos os dias nos semáforos? Essas pessoas estão morrendo fisicamente e espiritualmente, enquanto nós estamos presos no nosso ar-condicionado e ouvindo uma música cristã no nosso rádio. Cristo fala através das nossas vidas. E nós precisamos abrir as nossas bocas e testemunhar desse evangelho, porque pessoas estão morrendo e nós somos os missionários dessa geração. A fé, então, é se entregar sabendo que é Deus quem opera por meio do Espírito. Tem sido dias difíceis, meus irmãos, tem sido para todo mundo. Eu tenho muitos dias difíceis. Todos nós passamos por fases complicadas. Mas a gente precisa saber que há um propósito nas nossas vidas. E se você está vivo, se você acordou por mais um dia, se as misericórdias do Senhor se renovaram, é porque o seu propósito ainda não foi cumprido. Você tem ainda mais uma jornada pela frente. Então nós devemos nos entregar à vontade de Deus. A gente precisa se entregar, irmãos. Muitas vezes a gente fica relutando, tentando fazer a nossa vontade, mas Deus quer que nós nos entregamos. Ainda lá no livro Deus Esquecido, o Francis Chan diz: a verdade é que o Espírito do Deus vivo com certeza pedirá que você vá a algum lugar ou faça alguma coisa que normalmente não desejaria ou escolheria fazer. Irmãos, isso é muito verdade. Muitas vezes nós somos confrontados pelo Espírito para nos despir da nossa vontade, nos despir daquilo que nos causa alegria, que nos causa conforto. Nós somos chamados para sair da zona de conforto. Nós somos chamados. Se nós temos um bom emprego, uma renda legal, mas a sua vida não condiz com o evangelho com o qual você cresceu ouvindo, Deus vai te incomodar para você sair daquele lugar. Foi assim comigo. Foi assim comigo. Eu reconheci que aquela situação onde eu vivia, de um emprego super estável, muito bem financeiramente, aquilo não apontava o evangelho de Cristo. Aquilo confrontava a minha ética. E nós somos levados pelo Espírito para uma mudança radical de vida. E é uma mudança mesmo. O impacto você vai sentir com toda a força. Não tem airbag que amenize. Você vai sentir o impacto. Mas o impacto é parte do processo de mudança. É parte do discipulado de Deus nas nossas vidas. Então nós somos chamados para grandes tarefas, meus irmãos. Para grandes tarefas mesmo, não no sentido de evidência, mas no sentido de importância prática. Varrer a igreja é uma grande tarefa. Ontem nós estivemos lá na Praia Grande e cada um foi lavar a própria louça, para não pesar para as irmãs que já tinham disposto o seu tempo em fazer a nossa refeição. Isso é um ato de serviço, de amor por aquela comunidade, de amor uns pelos outros. Dobrar as roupas que vão ser vendidas no Bazar do Impacto é uma grande tarefa, exigir disposição, entrega, investir tempo. Eu já ouvi muitas vezes uma história de várias pessoas, então eu acho que tem um fundo de verdade nelas. Quem aqui conhece o Ministério Vencedores por Cristo? Lá da Igreja Batista do Morumbi. É um ministério muito antigo de louvor e adoração. E eu já ouvi várias pessoas dizendo que lá atrás, o processo seletivo para a entrada no grupo, o principal processo seletivo era quem se dispunha em ir lavar os banheiros da Igreja Batista do Morumbi.
quem aceitava fazer aquilo de bom coração, quem não achava que aquilo era perda de tempo, quem passava pelo teste, entrava para o grupo. Tem gente que vira a cara quando aparece alguma chance da pessoa servir em algo do tipo, achando que é pequena coisa. Tem gente que só gosta de peixe grande. Só que a gente é chamado para servir. Se a Bíblia, que é a Bíblia, nos apresenta uma revelação gradual, por que a gente quer o presente completo de imediato? A gente precisa entender as fases, entender as oportunidades que nos são dadas. E é parte desse aprendizado com Deus que a gente entenda a complexidade dos nossos compromissos. Nós somos chamados para compromissos dentro da realidade da igreja. E quantos desses compromissos nós temos honrado? Nós temos dado o nosso nome para participar das atividades, mas nós temos ido às atividades? Nós temos ajudado os irmãos nas necessidades deles? Quando a gente tem alguma reunião e depois precisa haver alguma limpeza, nós nos dispomos a fazer isso? Depois de uma reunião, nós ajudamos ajuntando as cadeiras? Nesses pequenos atos, a gente já honra um compromisso que nos foi dado. Nós somos chamados para servir. E na igreja a gente tem chance de crescer entre os irmãos, porque aqui a gente tem pessoas que podem nos apoiar, orientar, orar por nós. Irmãos, servir e orar são grandes atos de amor pelas pessoas. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, eu tenho orado por você, você está dizendo, eu amo você em Cristo. Esses dias eu fui para a RTM, para quem não sabe, eu trabalho na RTM Brasil, e eu fui num dia que eu estava destruído, muito mal, vários problemas lá no departamento. Era um dia de culto presencial, uma vez por mês a gente tem um culto presencial lá de quinta-feira, e aí um irmão, um amigo de departamento chegou e falou assim, olhou para mim, já devia estar com aquela cara de zumbi de The Walking Dead, né, bem... Olhou para mim e falou assim, cara, eu tenho orado por você. Aquilo me desarmou. Eu tenho orado por você. E nós precisamos orar pelas pessoas. E as pessoas precisam saber que nós oramos por elas. Não por uma forma de nos vangloriarmos, mas para que as pessoas saibam que alguém se importa com elas. A gente está num meio-chave aí de questão de combate, de conscientização dos problemas de saúde mental, né? Ansiedade, depressão. Muitas pessoas dão uma solução definitiva para um problema temporário sem ter a consciência de que elas são amadas, de que alguém investe tempo orando por elas. Nós precisamos orar pelas pessoas. E nós precisamos servir, viver a comunhão para a adoração. Irmãos, mais uma vez eu vou falar de comunhão. Aqui nós temos um público até grande para um culto matinal, mas tem muito espaço vazio. Tem muito irmão que acompanha, podendo estar aqui, acompanha pela internet. E quando a gente se divide depois do culto matinal para EBD, a situação é ainda mais triste, porque muitas pessoas que estão aqui, que poderiam estar na EBD, não estão. E na EBD a gente tem um momento ainda maior de comunhão, porque é lá que a gente pode conversar. O pastor Gregory e eu damos aula lá na classe dos jovens. Irmãos, é um sacrifício. Volta e meia os irmãos veem a gente andando por aí, a gente não está fazendo a social, não. A gente está atrás de jovem para poder participar da sala de jovens, porque é muito difícil. Há vezes em que a gente precisa cancelar a classe de jovens, porque não tem quórum. Eu não estou falando, tem quórum mínimo, tem 1, 2, não tem nenhum. Graças a Deus não chegou ao ponto de não ter nem o professor. Tem o professor, mas não tem jovem. Você jovem, agora eu falo especificamente de você jovem, que Deus toque no seu coração profundamente para que você assuma o compromisso de participar da EBD.
E para os outros irmãos, vocês estão convocados também a diversas classes. Participem da Escola Bíblica Dominical, tanto a de manhã quanto a da tarde, que nós temos agora essa possibilidade também. Se você não priorizar a Deus através do estudo da sua palavra, Deus que nos deu o seu próprio Filho em nosso favor, você vai priorizar o quê? O que você prioriza quando você sai daqui cedo e chega na sua casa às 11 da manhã? É o seu almoço? Eu falo isso porque muitas vezes a gente faz isso. Às vezes há emergências. Às vezes há emergências. Eu não estou falando em relação a elas. Eu estou falando quando é constante. Quando a pessoa, antes da bênção final, a pessoa já está lá no estacionamento. Irmãos, é importante ficar. É importante priorizar o que é do reino de Deus. A gente prioriza muitas outras coisas. O nosso trabalho, por exemplo. Só que o CNPJ, quando quer gerar lucro, diminuir gastos, ele vai cortar o seu CPF e não vai pensar duas vezes. A gente tem que valorizar, sim, o emprego. Porque é fonte do nosso sustento, é graça de Deus. Mas a gente não tem que morrer pelo nosso emprego. A gente precisa valorizar as coisas do alto. Então, ter fé superlativa é se entregar e fazer aquilo que glorifique a Deus e nos permita viver mais e mais do que Ele tem para mim. E aí o texto de 1 Coríntios continua. Lá no versículo 10 diz assim: a outro, o único Espírito concede o dom de cura. E a cura aqui não é só a cura física, tá? Como a gente vê aí sendo pregada pelos telepastores ou os dito apóstolos dessa geração, né? Aqui o conceito de cura é o conceito de Tiago 5, 14 e 15. Eu não sei se dá para projetar aí, Tiago 5, 14 e 15. Diz assim: alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E, se cometeu algum pecado, será perdoado. Oremos por aqueles que estão doentes fisicamente, mas somos chamados também para cuidar daqueles que precisam ser orientados. Aquele que anda por caminhos complicados precisa ser exortado. E a exortação é o ensino com o amor. E é cada vez mais difícil encontrar pessoas que se dispõem a andar com as outras no sentido de aconselhar, ajudar a recolher os cacos e apontar para a correta direção. Irmão, você que está aqui, você pode anunciar a cura para alguém. Eu não estou falando que você tem que impor que essa pessoa seja curada. Essa pessoa pode ser curada. A gente não pode duvidar de Deus. Mas a gente precisa entender o contexto do texto. Nós precisamos ouvir as pessoas. E quando houver a brecha, através do nosso testemunho, do nosso ser e daquilo que nós falarmos, nós apontarmos a direção a Cristo, à luz das Escrituras. Aqui no tempo de atendimento da igreja, eu tenho conversado com um rapaz que não é propriamente da igreja, mas ele tem andado com a gente nos últimos anos. E ele tem passado por muitas dificuldades. Estava desempregado, um tempo de esfriamento espiritual, e é um rapaz que está numa liderança importante da igreja local dele. E a gente começou a andar junto, porque ele disse: eu preciso de ajuda, porque eu sofro de procrastinação. Procrastinação é um dos males dos nossos tempos, né? Para que fazer um negócio hoje se eu posso fazer semana que vem? Né? Aí a gente vai deixando lá para a semana que vem, só que semana que vem sempre chega também. E a gente vai trocando as páginas lá do calendário e a gente vai arrastando o problema. Só que quando a gente aponta o dedo, o problema não desaparece. Nós temos orado juntos e eu tenho visto aos poucos como o discipulado tem ajudado
a esse rapaz a avançar em alguns aspectos. A gente tem feito cada um um guerreiro. Andar com Deus. Aprender sobre Deus. Uma nova perspectiva. É aquilo, né? Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Mas agora eu tenho aprendido sobre o Senhor. Quando a gente fala das coisas do reino, a gente fala sobre investimento. E aí eu não estou só falando de investimento financeiro, não. Investimento financeiro é importante, é uma parte dele. Eu estou falando do investimento de tempo, como esse, para discipulado, de ouvir a pessoa, de entender as dificuldades pelas quais ela passa e de apontar uma solução à luz das Escrituras, não é à luz da nossa vontade. E é um investimento de vida. Tem gente que dá a própria vida pelo avanço do Evangelho. E aí a gente precisa entender que nós somos chamados para levar cura para as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente conhece o melhor médico que existe. Esse melhor médico, ele não atende em convênios, ele não tem um consultório na Rua dos Médicos, ele não passa remédios caros. O remédio é gratuito. É graça. É bondade dele. E nós podemos anunciar essa cura para as pessoas. O tema da nossa campanha de missões nacionais é Jesus transforma. A gente tem vivido essa verdade, a gente crê nessa verdade. As pessoas precisam crer que Jesus transforma. Mas elas têm visto que Cristo nos transformou? Ou nós temos vivido como pessoas que tanto faz, tanto fez? Cristo é só mais um nome na nossa lista de contatos. Tem pessoas com a vida completamente destruída. Completamente destruída. Eu não sei como você chegou aqui, como você conheceu a Cristo. Mas tem pessoas que precisam ser resgatadas imediatamente. Porque só Jesus pode reconfigurar a mente. A dessas pessoas e a nossa. A nossa, para que nós venhamos a ter piedade dessas pessoas. Para que a gente sinta compaixão dessas pessoas. Para que a gente veja que a nossa situação, antes de sermos alcançados, era a mesma ou pior que a dela. Pessoas curadas ajudam a compartilhar a cura. Pessoas feridas só abrem novas feridas. Enquanto aí a gente ouve o incentivo à individualidade, a visão ao lucro, a gente é péssimo como igreja. Igreja no geral, não só a igreja de São Caetano, em perceber o quanto o mal dessa cultura nos causa danos. Lá na semana passada, eu estava dirigindo com a Noemi, né? A Noemi é minha copiloto. A gente estava andando na Visconde e os irmãos sabem, né? Quem não estava em Marte, que estava aqui no Brasil por esses dias, sabe o calor imenso que a gente tem enfrentado e essas queimadas terríveis que todos os dias a gente vê pelos telejornais. E quando eu estava dirigindo, isso 5 da tarde, um vento preto, escuro, denso. Irmãos, não dava para ver muita coisa. Eu olhei para ela e falei assim, eu acho que a gente vai morrer disso. Eu acho que a gente vai morrer disso. Porque estão destruindo o que Deus criou e a gente não está fazendo nada. Eu, pelo menos, não vi nenhuma igreja se levantar, ou nenhuma autoridade cristã que nós respeitamos aqui, que nós passamos tempo vendo vídeos no YouTube, se levantar para dizer que essa destruição da natureza é algo demoníaco. Eu não vi. A gente muda o telejornal buscando notícia positiva, só que a gente só acha coisa negativa da natureza. Irmãos, tem 23 cidades do estado de São Paulo que estão ardendo em queimadas. 23 cidades. Tem um levantamento que saiu ontem à noite. São 400 estádios do Maracanã destruídos nos últimos dias. 400 estádios do Maracanã. E a gente não fala nada.
Eu não vejo a igreja como um todo de Cristo falar sobre isso. E nós devemos ser diferentes para que as pessoas vejam que em nós há algo diferente, Cristo. E a gente precisa se incomodar com isso. E o nosso evangelho precisa ser pensado e praticado no sentido de, pessoal, nós temos que mudar de atitude. Somos um país cada vez mais evangélico. Só que a corrupção impera, a destruição impera. O que tem de diferente, então, no país? O que nos caracteriza como uma sociedade cada vez mais cristã e evangélica? O que nós temos feito de diferente? Os índices de suicídio têm caído, de criminalidade têm caído, de corrupção têm caído. Os nossos rios têm sido tratados e limpos. As pessoas têm acesso a serviços que dão dignidade à vida delas? Não. Está cada vez pior, a impressão que dá é que está cada vez pior. E aí, às vezes eu falo para o Noemi, para no próximo ponto que eu quero descer, eu vou ficar por aqui. A impressão que dá é essa, que não tem solução. Mas nós somos chamados para fazer a diferença. Fazer a diferença como Pedro, lá em Atos 3, de 6 a 7. Pedro, já restaurado pelo Senhor, encontra um homem que passava por problemas. E aí tem aquela frase icônica, né? Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Irmãos, as pessoas precisam ouvir o levante-se e ande. As pessoas precisam ver em nós algo que reflita, algo que vai muito além de nós. Que elas tenham segurança de que não é o Lucas falando, de que não é você falando, mas de que é o Espírito falando, agindo e contribuindo para um mundo melhor. Muitas vezes nós condicionamos a alegria e o bem-estar a uma questão financeira, mas nós devemos ser como Pedro. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu lhe dou o que tenho. E o que eu tenho é infinitamente superior a todo ouro e prata. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi curado. E em seguida ele os seguiu, louvando e adorando a Deus. Irmãos, a nossa geração espera por nós. Aquelas pessoas que quase morreram nas cheias lá do Rio Grande do Sul, esperavam ouvir o evangelho da Margarete e da Milene e do Abner, e eles foram lá para falar do evangelho. Os ribeirinhos e os indígenas esperavam ouvir o evangelho do irmão Jardel, e ele foi lá levar o evangelho para eles. E as pessoas do nosso trabalho? Quem aqui não tem o privilégio de trabalhar entre os crentes, entre evangélicos? O seu chefe tem visto em você um verdadeiro filho de Deus? Porque o nosso campo missionário é aqui. É lá no nosso condomínio. É na nossa vizinhança. E é ali que a gente tem que refletir uma situação que aponte o bem-estar. O bem-estar das pessoas. Nós devemos orar pelas pessoas e fazer atos de serviço em bem, ao bem dessas pessoas. Porque assim nós glorificamos a Deus. Quando nós lutamos pela preservação ambiental, nós estamos lutando por uma regeneração. Nós estamos lutando por esse país e por esse mundo que Deus nos deu. E se Deus nos colocou no Brasil, em São Caetano do Sul, no bairro onde você mora, é porque Deus tem um propósito para você ali. Senão não haveria razão para isso. Então você que mora no Santa Paula, tem um propósito de Deus para você ali. Para você que mora no São José, tem um propósito de Deus para você ali. Você que mora no centro, Deus quer te usar ali no centro. Você que mora em outra cidade, ali é o seu campo missionário. Você é um missionário ali. Eu não sei como você entrou aqui, talvez com problemas que até hoje não tenham sido resolvidos, dores na alma,
que fazem com que você não queira estar mais aqui, mas só Cristo pode preencher esse vazio na sua vida. Só Cristo pode possibilitar que você seja um agente de esperança, que você seja portador de esperança e de cura do Senhor. Mas para isso você precisa estar curado. Você precisa estar curado. E aqui vocês podem ficar tranquilos que a gente não segue a teologia do óleo, né? Ninguém aqui vai ser ungido com óleo, não. Não vai ter um agir sobrenatural. Nós cremos que há um agir, sim, invisível. E pessoas podem ser restauradas e curadas e transformadas. Aqui, ou a bem da vontade do Senhor, ao longo do dia, ao longo das semanas, o Senhor age. Nós cremos nisso. Mas uma coisa que é importante a gente precisa falar é que no nosso meio cristão, a gente precisa aprender muito ainda sobre pacificar corações. Tem muita gente brigando por aí. Irmãos, eu trabalho em um lugar com crente. E crente briga. E muitas vezes briga mais do que em lugar secular. O que é triste. Muito triste. E não é para desanimar, mas é para a gente refletir o tipo de testemunho que a gente dá. E o tipo de evangelho que a gente vive. Muitas vezes a gente lê as cartas paulinas com as exortações, né, de unidade, de comunhão, e a gente parece que faz uma seleção, né? A gente anota só o que é importante. Aí vai ver aqueles trechos de repreensão, a gente pula. Aí aqueles textos de gratidão, de alegria, de coisa bonita, aqueles versículos que a gente compartilha em rede social, aí a gente passa o marca-texto com fé, né? Fica bonitão lá na nossa Bíblia. Só que nós precisamos pedir a Deus que pacifique os nossos corações, porque nós somos chamados para viver em paz. E da nossa boca precisa sair mensagem de cura. E a primeira coisa nesse processo é reconhecer a situação de erro. Se eu errei, eu tenho que pedir perdão. Se alguém errou comigo, e pedindo perdão ou não, eu devo perdoar. Por quê? Porque eu fui perdoado de pecados e problemas muito maiores. E quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não perdoar? 1 Coríntios 12:10, assim. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. O Espírito Santo, irmãos, caminhando aqui para o nosso final, ele age conforme a vontade dele na distribuição dos dons. E eu já vi alguns discursos de super crentes que diziam: eu posso curar isso, eu posso curar aquilo. Você que passa por alguma dificuldade, alguma doença incurável, venha no culto da libertação. Quantas e quantas vezes, quando a gente estuda esses televangelistas, a gente vê isso. Só que até para respirar a gente depende da graça de Deus. O dom, o talento, a aptidão que você tem não são méritos seus, é graça de Deus por meio do Espírito. Tem um pastor, escritor que eu gosto muito, o Paulo Romeiro, ele tem um livro chamado Super Crentes. Quem não leu, fica a recomendação, esse livro é um clássico da literatura cristã. Ele faz uma análise crítica aos pastores evangelistas da chamada teologia positivista. Teologia positivista tem uma ligação muito grande com a teologia da prosperidade. E aí ele fala o seguinte: os escritores do Novo Testamento, eles tiveram cuidado de apresentar Cristo numa perspectiva correta. Pois quando alguém crê num Jesus errado, embarca numa salvação errada e desembarca num céu errado. Que Cristo que a gente tem pregado? Qual o Cristo que tem sido pregado por aí? E a gente não se indigna com isso? A sã doutrina nos mostra o que é que Deus faz e quem Deus é. Por vezes o Espírito de Deus nos usa como instrumentos
para que ele opere milagres e distribua os seus dons. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Ao servir a Deus, o Deus ao qual nós servimos, que faz do impossível possível, a gente não deve duvidar que ele continua a fazer muitas coisas. Por mais que nós sejamos céticos, e eu acho que não deve haver ceticismo no meio cristão. Eu acho que não deve haver. Mas por mais lúcido que você seja, ou por falta de palavra melhor, cético, a gente não pode duvidar que Deus continua agindo. A gente não pode. Deus continua agindo. E para vivenciar essa experiência profunda com Deus, a igreja precisa ser ensinada corretamente sobre Jesus, para não cair na furada que o Paulo Romero fala aqui no livro. Quando nós nos deixamos ser instrumentos por Deus, as pessoas veem a Deus e temem a Deus, como traz Atos 5, 9 e 11. E aqui é uma história muito conhecida que nós já aprendemos aqui também, que é a história de Ananias e Safira. Eles tentaram dar uma de espertos, venderam uma propriedade, só que ficaram com uma parte e apresentaram à igreja do primeiro século como se fosse o valor total. Só que Pedro vai dizer: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja os jovens que sepultaram o seu marido, isso falando para Safira. Estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram o seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Versículo 11. Se puder projetar, por favor, Atos dos Apóstolos 5:11. Esse é o texto central para a gente poder entender essa ideia. Atos 5:11. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Nós devemos refletir o quanto Deus é temível. Se a gente não tem vivido assim, se as pessoas não reconhecem que o Deus ao qual nós servimos é o Senhor, o que nós temos refletido? O que nós temos refletido? Nós somos chamados à família da fé, meus irmãos. O autor de Hebreus, lá em Hebreus 11:1, vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós esperamos pelo sobrenatural. Por mais que a gente não perceba a batalha espiritual ou coisas sobrenaturais todos os dias, elas existem, elas continuam acontecendo e Deus continua operando e reinando plenamente. E nós precisamos crer nisso. Se nós não cremos nessa verdade, como é que a gente vai anunciar que Jesus transforma? Como é que a gente vai viver que Jesus transforma? Ele transforma. Diante de tudo isso aqui, meus irmãos, o que fica é a mensagem de que o Senhor é quem nos dá fé, que nos cura para sermos agentes de cura uns aos outros. E é Ele quem realiza milagres ainda nos dias de hoje. E o milagre não é só a cura de um câncer, alguém que é trazido à vida de uma situação de praticamente morte. Milagre é a regeneração de alguém que estava morto nos seus delitos e pecados e creu que Jesus transforma. E nós temos essa verdade para ser anunciada. E o que nós temos feito? Nós temos anunciado essa verdade? Existem muitas coisas que a ciência não explica, que não tem uma explicação lógica, mas a palavra de Deus tem. O salmista vai dizer lá no Salmo 5:12, pois tu, Senhor, abençoas o justo com teu favor e os protege como escudos. Deus quer justificar muitas pessoas, mas para isso elas precisam ouvir do Evangelho, elas precisam entender a sua condição, e Ele protege e abençoa os justos, e nós somos abençoados e capacitados por Ele para esse desafio.
A sua jornada missionária começou quando o seu despertador tocou essa manhã. E a sua jornada missionária vai até quando você desligar a luz lá do seu abajur, quando você for dormir, depois da sua oração. Espero que você ore à noite. E amanhã começa, de novo, para que a gente possa falar desse evangelho que justifica pessoas. Apontar para esse Cristo que regenera, que transforma de fato vidas. Irmãos, que vocês creiam nesse evangelho, que vocês creiam na ação do Espírito Santo, porque Ele nos concede dons, Ele que nos dá a fé, Ele que nos capacita para sermos agentes de cura e Ele que nos capacita para vermos os milagres que Ele mesmo faz, para bem do reino dEle. Amém? Pai querido, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra, Senhor, que a tua igreja seja fortalecida e preparada para lidar com as oportunidades, com tudo aquilo que surgir, e que nós sejamos missionários onde nós estivermos, que a tua palavra, Senhor, seja o nosso alimento e que a gente viva feliz, encontrando sentido e propósito e anunciando o propósito de vida para muitas pessoas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.